Olá pessoal, beleza? Hoje eu vou resolver com vocês nesse vídeo a prova do CFO da Polícia Militar de São Paulo, prova que foi realizada no ano de 2015. Muita gente conhece essa prova como a prova da Academia Barro Branco, né, para o cargo de aspirante, beleza? Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, seja bem-vindo. Umas dicas para você: se você curtir as explicações desse vídeo, por favor, deixe aquele joinha. Compartilhe o vídeo, né? Compartilhe o vídeo com aquela pessoa que está se preparando para o concurso junto com você. Ou então, se você conhece alguém que está se preparando para fazer o Enem, indica o canal para essa pessoa. Aqui no canal tem todos os vídeos com as respostas da prova de matemática do Enem, beleza? E, por fim, se você quiser se inscrever no canal para receber uma notificação a cada vídeo novo que eu publicar, é só clicar nessa carinha que está aparecendo aqui do lado, ó, que você vai receber uma notificação se eu publicar um vídeo novo, beleza? Mas se você tiver dúvidas em relação às questões que serão resolvidas aqui, pode deixar suas dúvidas aqui embaixo, ó, nos comentários do vídeo, que sempre que eu tenho tempo eu respondo. E se você quiser que eu resolva alguma prova em especial, deixa nos comentários do vídeo também que prova você quer que eu resolva, que as provas que forem mais pedidas eu vou tentar disponibilizar para vocês, combinado? Essa prova tinha 10 questões, não é uma prova tão difícil não, mas precisava estudar para conseguir resolver, né? Vamos ver como é que era a prova então? Vamos lá, a primeira questão dizia: considere um grupamento de policiamento motorizado que utilize em suas operações dois tipos de veículos, o veículo V1 e o veículo V2, cujos tanques de combustível têm capacidades diferentes. Sabe-se que é possível preencher 3/4 da capacidade do tanque de V1 inicialmente vazio com uma quantidade de combustível que corresponde a 3/5 da capacidade total do tanque de V2. A fração da capacidade do tanque de V2, que representa a quantidade de combustível necessária para encher totalmente o tanque de V1, é qual? Bom, então, para resolver esse problema, você tinha que prestar atenção nessas frases aqui, ó. É possível preencher 3/4 de V1 com uma quantidade de combustível que corresponde a 3/5 de V2, beleza? Como que a gente transforma isso aqui em números? Basta a gente colocar 3/4 de V1 é igual a 3/5 de V2. Assim, ó, 3/4 de, ou seja, vezes V1 é igual a 3/5 de vezes V2. Como ele quer saber qual é a fração de V2 que representa a quantidade de combustível necessária para encher o V1, a gente vai colocar essa expressão em função de V1. Porque aí V1 vai ser igual a uma fração de V2, beleza? Para a gente fazer isso, o que a gente tem que fazer? A gente vai trabalhar com esse 3/4 aqui, né? Então, eu vou passar esse 3/4 para o lado de cá. Como é que eu passo 3/4 para o lado de cá? O que está aqui embaixo no denominador, esse 4, vai passar para o lado de lá, multiplicando o numerador. O que está aqui em cima no numerador vai passar para o lado de cá, dividindo. Então, eu vou ter V1 é igual ao 3, passa para o lado de cá, dividindo, e o 4 passa para o lado de cá, multiplicando no denominador. Então, 3/4 vira 4/3, vezes 3/5 vezes V2, entendeu? Então, só passei o 3 para baixo e o 4 para cima, ok? Aí eu tenho que multiplicar numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Só que antes de multiplicar, eu posso simplificar esse 3 com esse 3 aqui, não é? Então, eu vou dividir 3 por 3 dá 1, 3 por 3 dá 1. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar V1 é igual a 4/5 vezes V2. Cortei esse 3 com esse 3, sobra 4/5 vezes V2. Então, a fração de V2 que corresponde ao volume de V1 é 4/5, né? 4/5 de vezes V2. Essa era a resposta da questão, seria a letra E, beleza? Bem tranquila essa questão, concorda? Mesmo assim, se não tiver achado tranquila, tiver dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários do vídeo que eu te ajudo a entender, beleza? Certinho?
Vamos passar para a segunda questão? Vamos lá. A tabela seguinte relaciona os 5 atos infracionais mais comuns cometidos por adolescentes de 12 a 15 anos e os respectivos números de ocorrências atendidas por policiais militares de determinado batalhão em certo período. Então, nessa tabela a gente tem os diversos atos infracionais, o número de casos e a porcentagem a que correspondem esses casos em relação ao total. De acordo com os dados da tabela, é correto afirmar que o número de casos de roubo circunstanciado, ou seja, assalto mediante ameaça com arma de fogo ou participação de 2 ou mais pessoas, o número de casos de roubo circunstanciado registrados no período considerado foi de quanto? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos trabalhar com esse 3x e com esse 15%, né? Por quê? Se a gente sabe que 3x corresponde a 15% do total, a gente consegue calcular relativamente quanto vale o x, beleza? Então, a gente tem que 3x equivalem, ou seja, são iguais a 15% do total, ou seja, 15% vezes o total. Sempre que eu tenho o de, eu substituo por vezes, tá? Então, 15% de alguma coisa é 15% vezes essa alguma coisa. Nesse caso aqui, essa alguma coisa é o total. O que é 15%, gente? 15% é 15 dividido por 100, não é? 15%. 15 dividido por 100 dá 0,15. Então, onde tiver 15%, você pode substituir ou por essa fração, 15 sobre 100, ou por esse número decimal, 0,15. Você vai escolher aquilo que você achar mais fácil, combinado? Nesse caso aqui, eu vou substituir por 0,15, ok? Então, onde tinha 15%, eu coloquei 0,15, 0,15 vezes o total. Para eu achar o x, eu vou pegar esse 3 que está multiplicando e vou passar para o lado de cá. Então, ele vai passar dividindo. Então, eu tenho x é igual a 0,15 vezes t dividido por 3. 0,15 dividido por 3 dá 0,05 vezes t. Então, 1x é igual a 0,05 vezes t. Agora, outra informação com a qual eu posso trabalhar é a relação entre o número de casos e o total de casos. Concorda? Se eu somar todos esses casos aqui, essa soma vai dar o quê? Vai dar o total de casos. Concorda? Então, eu tenho que 9x mais 625 mais 3x mais 2x mais x, ou seja, somando todos os casos, quando eu somar tudo, isso vai ser igual ao número total de casos. Beleza? Então, a soma do número de casos é igual ao total de casos. Resolvendo essa expressão, eu vou ter 9x mais 3x dá 12x. 12x mais 2x, 14x. 14x mais 1x dá 15x. Então, eu tenho 15x mais 625 é igual a t. Só que a gente já não calculou quanto vale x? X é igual a 0,05t. Então, onde tem x aqui, eu vou colocar 0,05t. Vou substituir o x por 0,05t. Então, eu vou ter 15 vezes 0,05t, ou seja, 15 vezes o x, mais 625 é igual a t. O que eu faço agora? Resolvo essa multiplicação. Então, 15 vezes 0,05 dá 0,75, tá? Então, 15 vezes 0,05 é igual a 0,75. 0,75 vezes t mais 625 é igual a t. Vou pegar esse 0,75t, que está positivo, passo para o lado de cá, ele vai passar negativo. Então, eu vou ter 625 é igual a t menos 0,75t. 1t, né? Aqui eu não tenho 1 multiplicando o t, 1 vezes t dá t, né? Então, 1t menos 0,75t, 1 menos 0,75 dá 0,25, entendeu? Então, sempre que você tem um número sozinho, ele está sendo multiplicado por 1. 1 vezes esse número é igual a esse número. Então, 1t menos 0,75t é igual
a 0,25t. Vou passar esse 0,25 que está multiplicando t, para o lado de cá ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter 625 dividido por 0,25 é igual a t. Então, eu vou ter 625 dividido por 0,25 é igual a 2.500. Então, 2.500 é igual a t. Isso indica que o total de casos é igual a 2.500. O problema quer saber quanto é o total de casos? Não, o problema quer saber quantos são os roubos circunstanciados. O número de casos de roubo circunstanciado foi de 9x. Eu já sei quanto vale o x é 0,05t, e eu já sei quanto vale t, então eu consigo calcular qual é o número de casos de roubo circunstanciado, beleza? Então, roubo circunstanciado é 9x, né? Então, o roubo circunstanciado vai ser 9 vezes o x era 0,05t, então, 9 vezes x é 9 vezes 0,05 vezes t, beleza? Só que a gente já calculou qual é o valor de t. O t é 2.500, então, onde tem t, eu coloco 2.500. O número de roubos circunstanciados vai ser de 9 vezes 0,05 vezes 2.500. Fazendo essa multiplicação, a gente vai chegar no valor de 1.125, que era a resposta da questão, a letra B. Beleza? Dúvidas? Se tiver dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Então, primeira coisa, trabalhar com aquela informação mais completa, né? A informação mais completa dessa tabela era essa linha aqui de furto qualificado, que falava que 3x era 15%. Fazendo isso, você chegava no valor de x, depois, trabalhando com o total de casos, você achava o número total de casos, e assim era possível calcular quanto valia o 9x. Beleza? Se tiver dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários. Se não tiver dúvidas, a gente segue resolvendo a prova. Beleza? Vamos passar para mais uma questão. Vamos lá. Como treinamento, o esquadrão antibombas do Grupo de Ações Táticas Especiais simulou uma operação para desarmar um artefato explosivo com a utilização de um robô. Inicialmente, isolou uma região retangular MNOP em torno da suposta bomba identificada pelo ponto B, por esse ponto aqui, ó, sendo B o ponto médio de MO, dessa diagonal. Sabe-se que a região retangular, cujas medidas dos lados são proporcionais aos números 13 e 4, tem 280 metros de perímetro e que o robô, guiado por um controle remoto, partiu de M e dirigiu-se em linha reta até B. Nessas condições, é correto afirmar que a distância percorrida pelo robô nesse trajeto em metros foi igual a quanto? Bom, primeira informação que esse problema nos dá, ele fala que os lados deste retângulo são proporcionais a 3 e 4. Então, se esse lado aqui valer x, a gente sabe que x é diretamente proporcional a 3. Se esse lado aqui vale y, a gente não sabe quanto ele vale. A gente sabe que y é diretamente proporcional a 4. Como que a gente transforma uma proporcionalidade em uma igualdade? Para a gente transformar uma proporcionalidade em igualdade, a gente vai substituir o símbolo de proporção por uma igualdade e vai multiplicar o valor depois da igualdade por uma constante. Como a gente está falando aqui dos lados de um mesmo retângulo, a constante de proporcionalidade vai ser a mesma. Então, isso significa isso aqui, ó. Então, proporcionalidade, para eu transformar y é proporcional a 4 em uma igualdade, vou substituir o símbolo de proporcionalidade por uma igualdade, então vou ter y é igual, né? E vou multiplicar o valor depois da igualdade por uma constante que eu chamei aqui de k. A mesma coisa eu faço para o x, né? Então, se eu tenho x diretamente proporcional a 3, o x vai ser igual a uma constante vezes 3.
essa constante vai ser a mesma. Por que que ela vai ser a mesma? Porque a gente está falando de um mesmo retângulo, não é? Então, se isso aqui aumentar um tanto, isso aqui vai ter que aumentar o mesmo tanto, beleza? Para se manter na mesma proporção. O que eu vou fazer agora? Então, eu tenho x igual a k vezes 3 e y igual a k vezes 4. Eu vou colocar essas expressões em função da constante. Por quê? Se essa constante é igual a essa, colocando em função da constante, eu posso igualar os dois valores que estão depois da igualdade. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse 3 que está multiplicando e passar para o lado de cá do x. Se ele vai passar para o lado de cá, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter que k é igual a x dividido por 3. A mesma coisa aqui no y, tá? Y é igual a k vezes 4. Vou pegar esse 4 que está multiplicando, passar aqui para o denominador, vai ficar embaixo do y. Então, vou ter y sobre 4 é igual a k, ou seja, k é igual a y sobre 4. Se k é igual a x sobre 3 e k é igual a y sobre 4, eu posso dizer que k é igual a k. K é igual a k, eu vou ter x sobre 3 é igual a y sobre 4. Concorda? K não é igual a k, então x sobre 3, que é esse primeiro k, é igual ao outro k, é igual a y sobre 4. Aí aqui você poderia deixar essa expressão em função ou de x ou de y, tanto faz, tá? Eu escolhi deixar em função de x, então eu vou pegar esse 3 que está no denominador, ele vai passar para o lado de cá multiplicando, então ele vai passar para o numerador. Então eu vou ter x igual a 3 vezes y dividido por 4. Beleza? Entendeu? Então a única coisa que eu fiz aqui até agora, substituir essa proporcionalidade por uma igualdade. Para você transformar uma proporção em uma igualdade, você tem que trocar o sinal e acrescentar uma constante de proporcionalidade. Desculpa. Bom, outra informação que o problema nos dá, ele fala que o perímetro desse retângulo é 280 metros. Perímetro é igual a 280 metros. O que é o perímetro de um retângulo? É a soma de todos os lados desse retângulo. Então, o perímetro desse retângulo é esse lado, que vale x, mais esse lado, que também vale x, mais esse lado, que vale y, mais esse lado, que também vale y. Tá? Então, o perímetro é x mais y. Esse perímetro é 280. Então, x mais x dá 2x. Y mais y dá 2y. 2x mais 2y é igual a 280. A gente já calculou quanto vale x, né? X não é igual a 3y sobre 4. Onde tiver x aqui, ó, eu vou substituir por 3y sobre 4. Então, eu vou ter 2 vezes 3y dividido por 4, mais 2y é igual a 280. O que eu posso fazer aqui? Posso cortar esse 2 com esse 4, porque aqui está multiplicando, né? Então, e aqui dividindo, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Então, vai sobrar 3y sobre 2, mais 2y é igual a 280. Aqui, eu posso tirar o mínimo múltiplo comum entre 2 e o 1 que está no denominador aqui de todos, né? Então, o MMC entre 2 e 1 é 2. Então, por que eu vou fazer isso? Para poder cortar o denominador. Se eu faço o mínimo múltiplo comum e aplico dos dois lados da igualdade, eu posso cortar o denominador. Então, vai ser 2. Né? 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 3y dá 3y. Mais 2 dividido por 1, que está aqui no denominador, é 2. 2 vezes 2 dá 4y. Isso vai ser igual a 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 280 dá 560. Apliquei o MMC dos dois lados da igualdade, eu posso cortar esse denominador. Então, o denominador vai sumir. Então, eu vou ter 3y mais 4y é igual a 560. 3y mais 4y dá 7y. 7y é igual a 560. Eu vou pegar esse 7 que está multiplicando o y, passar para o lado de cá, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter y igual a 560 dividido por 7. 560 dividido por 7 dá 80. Então, eu sei que este lado aqui, deste retângulo, vale 80 metros. Dá para a gente calcular agora qual é o valor de x? Dá, porque a gente sabe que x é igual a 3 vezes y dividido por 4.
onde tem y aqui, eu vou substituir por 80. Então, vou ficar com 3 quartos vezes y, ou seja, 3 quartos vezes 80. A única coisa que eu fiz, substituir esse y pelo 80 que a gente acabou de calcular. Dividindo aqui 80 por 4, 80 dividido por 4 dá 20. Então, eu vou ter 3 vezes 20, o x vai ser 3 vezes 20, 3 vezes 20 dá 60. Então, a gente tem que este lado do retângulo vale 60 e este lado do retângulo vale 80. O problema quer saber quanto vale o lado do retângulo? Não, o problema quer saber quanto vale esse segmento MB aqui, não é? Para calcular esse segmento MB, eu preciso calcular quanto vale esse segmento todo aqui, ó, né? Que é o segmento que eu chamei de D, a diagonal desse retângulo. Se eu sei quanto vale esse lado, que é 60, e quanto vale esse lado, que é 80, eu consigo calcular fácil quanto vale D, usando aqui o teorema de Pitágoras, porque eu tenho um triângulo retângulo, né? Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, beleza? Então, a diagonal ao quadrado é igual a 1 cateto ao quadrado, 80 ao quadrado, mais 60 ao quadrado. 80 vezes 80 dá 6.400. 60 vezes 60 dá 3.600. 6.400 mais 3.600 dá 10.000. D ao quadrado é igual a 10.000. Então, D vai ser a raiz quadrada de 10.000. A raiz quadrada de 10.000 é 100. Por quê? Porque 100 vezes 100 dá 10.000. Beleza? O problema quer saber quanto vale a diagonal? Não. O problema quer saber quanto vale a metade da diagonal. Ele fala que esse ponto B está no ponto médio aqui do segmento MO, né? Então, se B é ponto médio de MO, o B está na metade do MO. O MO é o D, né? A gente sabe que o MO vale 100. Então, a metade, o ponto médio de 100 é a metade de 100, né? Então, B vai ser 100 dividido por 2. 100 dividido por 2 dá 50. Então, esse robozinho, quando ele saiu daqui e veio até aqui, ele percorreu 50 metros, que era a resposta da questão, seria a letra E. Beleza? Entendeu? Dúvidas? Se tiver dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários. Não se acanhem. Se tiver entendido, clica aí no joinha, compartilhe o vídeo, por favor. Beleza? Mas então, recapitulando, a gente começou da proporcionalidade, transformou em igualdade, trocando o sinal e multiplicando por uma constante. Depois, usando o perímetro, a gente calculou os valores de y e de x. E depois, usando aqui o teorema de Pitágoras, a gente conseguiu calcular o valor da diagonal e, então, qual era o ponto médio dessa diagonal. Ok? Vamos passar para mais uma questão? Vamos lá. A figura seguinte mostra um reservatório com formato de paralelepípedo reto retângulo, cujas dimensões A, B e C estão nessa ordem em progressão geométrica crescente, ou seja, o B é maior que o A e o C é maior que o B. E a soma dessa progressão, ou seja, somando A com B com C, isso vai dar 10,5 metros. Se o volume desse reservatório é de 27 metros cúbicos, então a sua área de base, ou seja, B vezes C, em metros quadrados é igual a quanto? Bom, então o que a gente tem nesse problema? A gente tem uma progressão geométrica e os três termos dessa progressão geométrica são A, B e C. O problema fala que esses três termos estão em ordem crescente, ou seja, o B é maior que o A e o C é maior que o B, né? O que é uma progressão geométrica? Gente, como que a gente acha os termos da progressão geométrica? A gente vai, quando a gente tem lá, o primeiro termo é o A, para a gente calcular o segundo termo da progressão geométrica, eu vou multiplicar o A por uma razão, que é a chamada razão da progressão geométrica, né? Um valor constante qualquer, beleza? Então,
primeiro termo da PG é o A, depois o segundo termo da progressão geométrica é o B. O B vai ser igual ao A vezes a razão dessa progressão geométrica, tá bom? Então, aqui eu deixei em função de A, esse Q que está multiplicando A, eu vou passar para o lado de cá, ele vai passar dividindo, então B dividido por Q é igual a A. O C, o que é o C? O C nada mais é do que a mesma razão da progressão geométrica vezes o termo anterior, vezes o B, entendeu? Então, lembra dos conceitos de progressão geométrica? Progressão geométrica é para você calcular o termo seguinte, você vai multiplicar o termo anterior por uma constante, por um valor constante, que é a chamada razão da progressão geométrica, ok? Então, a gente tem o termo A, o termo B, que é igual a constante vezes A, aí eu deixei em função de A vai ser B dividido por Q, e a gente tem o termo C, que é igual ao termo anterior, o termo B, vezes essa mesma constante. O problema fala que o volume desse paralelepípedo é igual a 27. O que é o volume? O volume é a multiplicação de todas desses três lados, da altura, da largura e do comprimento, né? Então, o volume é A vezes B vezes C, beleza? Então, A vezes B vezes C é igual a 27. Como eu tenho aqui em cima que o A é igual a B dividido por Q, eu posso substituir esse A por B dividido por Q. E eu não tenho que o C é igual a Q vezes B, eu posso substituir o C por Q vezes B, beleza? Então, onde tiver A, eu vou colocar B dividido por Q. Então, A vezes B vezes C é igual a 27. Onde tiver A, eu vou colocar B dividido por Q, tá? Vezes o B vezes o C. O C é igual a Q vezes B. Então, onde tem C, eu coloquei Q vezes B. Tudo isso vai ser igual a 27. O que eu posso fazer agora? Eu posso, como está tudo multiplicando aqui, ó, eu posso cortar esse Q com esse Q. Então, eu vou ter B vezes B vezes B. B vezes B vezes B é igual a B elevado ao cubo. B elevado ao cubo é igual a 27. Então, o B vai ser o quê? Vai ser raiz cúbica de 27. O 27 é 3 vezes 3 vezes 3, não é? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, 27 nada mais é que 3 elevado ao cubo. Raiz cúbica de 3 elevado ao cubo é igual a 3. Então, a gente calculou qual é o valor de B. B é igual a 3, ok? Aí, sabendo o valor de B, a gente pode trabalhar agora com essa informação aqui, ó, que fala que a soma dessa progressão geométrica de três termos é igual a 10,5, né? Então, a soma dos três termos, A mais B mais C, é igual a 10,5. A gente já calculou qual é o valor de B. B é igual a 3. Então, onde tem B, eu vou colocar 3, né? Então, A mais 3 mais C é igual a 10,5. Esse 3 que está somando, ele pode passar para o lado de cá da igualdade, subtraindo, né? Então, A mais C vai ser 10,5 menos 3. 10,5 menos 3 dá 7,5. Então, A mais C é igual a 7,5. Beleza? Aí a gente volta lá nessa relação do volume, não é? A gente sabe que o volume é igual a A vezes B vezes C. Esse volume é 27, né? E a gente já sabe qual é o valor de B. O valor de B é 3. Então, onde tem B, eu coloco 3. A vezes 3 vezes C é igual a 27. Esse 3 que está aqui multiplicando, passo para o lado de cá, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter A vezes C é igual a 27 dividido por 3. 27 dividido por 3 dá 9, beleza? Então, A vezes C é igual a 9, eu posso colocar aqui em função de A vai ser 9 dividido por C. O C estava multiplicando, passo para o de cá, ele vai passar dividindo. Por que eu estou fazendo isso aqui, ó, calculando o valor de A? Porque tendo o valor de A, eu posso substituir esse valor de A aqui em cima, que aí eu vou achar o valor de C, né? O problema não quer saber quanto vale B vezes C. Se eu substituir esse A aqui, ó, eu vou calcular o valor de C. Então,
Onde tiver A nessa expressão aqui de cima, eu coloco 9 sobre C. Então, eu vou ter A mais C é 7,5. Onde tem A, eu coloco isso aqui, ó, 9 sobre C. 9 sobre C mais C é igual a 7,5. Tira o mínimo múltiplo comum entre C e 1. O 1 está aqui no denominador, né? O mínimo múltiplo comum entre C e 1, para quê? Para eu poder eliminar o denominador, é C, né? Então, C dividido por C dá 1, né? Ó, tá certo. C dividido por C dá 1. 1 vezes 9 dá 9. Mais C dividido por 1, que está aqui no denominador, é C. C vezes C é C ao quadrado. Isso vai ser igual a C dividido por 1 dá C. C vezes 7,5 é 7,5 vezes C. Se eu apliquei o MMC em todos os termos antes e depois da igualdade, eu posso cortar o denominador, tá? Então, eu chego nessa seguinte expressão, 9 mais C ao quadrado é igual a 7,5C. Esse 7,5 que está positivo, passo para o lado de cá, ele vai passar negativo. Então, eu vou ter C ao quadrado menos 7,5C mais 9 é igual a zero. A gente chegou numa equação do segundo grau, né? Para trabalhar com essa equação do segundo grau, como que a gente faz para achar o valor de C? Basta a gente tirar o delta, trabalhar com a fórmula de Bhaskara, né? A gente tira o delta e acha as raízes dessa equação. Só que para evitar trabalhar com esse valor decimal aqui, 7,5, eu optei por multiplicar essa expressão dos dois lados por 2, tá? Se eu multipliquei dos dois lados por 2, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Então, vou multiplicar todos os termos por 2. 2 vezes C ao quadrado é igual a 2C ao quadrado. Menos 2 vezes 7,5 dá 15, 15C. Mais 2 vezes 9, 18. Isso vai ser igual a 0 vezes 2, dá 0, tá? Só multipliquei tudo por 2, para quê, gente? Para não ter que trabalhar com esse valor decimal, com esse 7,5, que aí ficaria um pouco mais difícil de fazer as contas, tá bom? Você podia multiplicar por qualquer número, tá? Eu optei por multiplicar por 2, que é o menor número viável, né, nesse caso aqui, beleza? Então, vou tirar o delta dessa equação aqui, ó. O que é o delta? Delta é b ao quadrado menos 15 ao quadrado, b2, menos 4 vezes o a, vezes 2, vezes o c, né? Então, o delta b ao quadrado menos 15 ao quadrado, menos 4 vezes o a, vezes 2, vezes o c, vezes 18, né? Menos 15 vezes menos 15 dá 225. Menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 18 dá 144. Então, 225 menos 144 é igual a 81. O delta é 81. Para a gente calcular o valor de C, a gente vai fazer menos B, ou seja, menos 15, mais ou menos raiz quadrada de delta, raiz de 81, dividido por 2 vezes A, 2 vezes 2, tá? Menos com menos dá mais, então menos 15 é igual a mais 15. Mais ou menos raiz de 81 é 9, porque 9 vezes 9 é 81. 2 vezes 2 no denominador dá 4. Então, a gente tem 15 mais 9 dá 24, dividido por 4 dá 6. 15 menos 9 dá 6, 6 dividido por 4, 1,5. Aí, então, o valor de C pode ser 6 ou pode ser 1,5. Mas eu sei que o valor de C vai ser 6. Por quê? Porque a nossa progressão geométrica está em ordem crescente. Se eu sei que o valor de B é 3, o valor de C tem que ser maior que 3. Por quê? Porque a PG é crescente. O valor que está depois é maior que o valor anterior. Então, se o B é 3, o C vai ser 6. O C não pode ser 1,5, porque 1,5 é menor que 3. Entendeu? Então, a partir do momento que ele fala que a nossa PG é crescente, está na ordem, eu sei que o C vale 6. Se eu tenho o valor de B e tenho o valor de C, o B vale 3 e o C vale 6, eu consigo calcular qual é a área desse reservatório. A área é B vezes C, né? Então, B vezes C é igual a 3 vezes 6. 3 vezes 6 dá 18. Então, a resposta dessa questão
Era a letra C, 18. Ufa! Entendeu? Apesar de ser uma questão envolvendo os conceitos de progressão geométrica, é interessante notar que você não tinha que usar as fórmulas associadas à progressão geométrica para resolver, né? Lembra das fórmulas de soma da progressão geométrica, né? De cálculo de um determinado termo da progressão geométrica? Basicamente, você tinha que saber só os conceitos de progressão geométrica, saber que para calcular o segundo termo, você tinha que multiplicar esse termo por uma constante, né? Tinha que multiplicar o primeiro termo por uma constante, né? Tinha que saber os conceitos de volume, de sólidos geométricos e trabalhar com a relação entre esses números, né? Do produto e da soma desses termos, ok? Para essa questão, eu vou deixar aqui, ó, nesse quadrado amarelo, só você clicar aqui, vai aparecer uma outra questão envolvendo progressão geométrica. Por que eu aconselho você a clicar aqui? Para você treinar esse tipo de raciocínio, tá? Então, clicando aqui, vai abrir uma outra janela para você ver outra questão de progressão geométrica, e você tenta resolver essa questão, né? Dá pausa no vídeo, tenta resolver essa outra questão e depois você assiste ao vídeo para ver se acertou ou não essa outra questão. Combinado? Só treinando você vai ficar fera nesse tipo de raciocínio, tá? A melhor forma de estudar é treinar, treinar e treinar. Esse quadradinho só vai ficar disponível para quem estiver acessando de um computador, tá? Se você estiver acessando do celular, você não vai conseguir clicar aqui. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo o mesmo link dessa questão que está aqui, tá bom? Então, se você não conseguir clicar aqui, vai na descrição do vídeo aqui embaixo, que vai ter o link para essa questão de progressão geométrica que eu deixei aqui, certinho? Se tiver dúvidas, deixe as suas dúvidas aqui embaixo nos comentários do vídeo. Vamos para a quinta questão. Na prova de condicionamento físico do concurso para aluno oficial da PM, uma das baterias da corrida de 12 minutos teve a participação de 9 candidatos. Admita que nessa bateria a média aritmética das 6 maiores distâncias percorridas tenha sido 50% superior à média aritmética das 3 menores distâncias percorridas. Nesse caso, se a média aritmética das distâncias percorridas pelos 9 candidatos foi de 2,4 km, então a média aritmética das 6 maiores distâncias percorridas nessa bateria foi igual em quilômetros a quanto? Bom, então nessa questão a gente vai trabalhar com os conceitos de média aritmética. O que é média aritmética, gente? A média aritmética, para a gente calcular a média aritmética, a gente vai somar os termos e dividir pelo número de termos, tá bom? O problema falou que a média aritmética das 6 maiores distâncias, que eu chamei aqui de M maiúsculo, então a média das 6 maiores distâncias é igual a média aritmética das 3 menores distâncias mais 50% delas. Ele fala aqui, ó, a média aritmética das 6 maiores distâncias percorridas tenha sido 50% superior à média aritmética das 3 menores distâncias percorridas. Então, a média aritmética das 6 maiores distâncias é igual à média aritmética das 3 menores distâncias mais 50% dessas distâncias, tá bom? Então, transformei essa frase nessa expressão. A média das 6 maiores distâncias é igual à média das 3 menores distâncias mais 50% dessas 3 menores, da média dessas 3 menores distâncias. Aqui é o mesmo raciocínio de uma questão anterior, né? 50% é a mesma coisa que 50 dividido por 100. Você pode trabalhar com a fração ou pode trabalhar com um número decimal. 50 dividido por 100 é 0,5. Tá? Então, onde tem 50%, eu substituo por 0,5. Então, eu vou ter a média aritmética das 6 maiores distâncias é igual a m mais 0,5m. Aqui eu tenho 1m mais 0,5m. 1 mais 0,5 é 1,5. 1,5 o quê? 1,5 vezes a média das 3 menores distâncias. Beleza?
Aqui eu vou pegar esse 1,5 que está multiplicando o mzinho e passar para o lado de cá. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter m maiúsculo dividido por 1,5 é igual a m minúsculo. Tá? Por que eu fiz isso? Porque deixando em função do mzinho, onde tiver mzinho, eu vou substituir por m maior dividido por 1,5, e aí eu vou conseguir achar qual é o valor desse m maior, que é o que o problema quer, né? Ele quer saber ó, se a média aritmética das 6 maiores distâncias percorridas foi igual a quanto? A média aritmética das 6 maiores distâncias é o que eu chamei de m maiúsculo, beleza? Então, eu só deixei aqui em função do m menor para poder chegar no final com a resposta já em função do m maior. Se você deixasse assim, ó, você ia chegar na resposta do mesmo jeito, só ia ter que fazer uma continha a mais, ok? Bom, aí agora a gente vai trabalhar com as informações das médias, né? O que é a média das 6 maiores distâncias? A média das 6 maiores distâncias é igual à soma dessas 6 maiores distâncias, que eu chamei de D1, D2, D3, D4, D5 e D6, dividido pelo número de maiores distâncias. Não são 6 maiores distâncias, então eu vou dividir por 6, entendeu? Então, a média das 6 maiores distâncias é igual à soma delas dividido pelo número delas. Já a média das 3 menores distâncias é igual à soma dessas 3 menores distâncias, que eu chamei de D7, D8 e D9, dividido pelo número de menores distâncias, entendeu? Então, média das 6 maiores, soma das 6 maiores dividido por 6. Média das 3 menores é a soma das 3 menores dividido por 3. O que eu vou fazer agora? Vou passar esse 6 que está dividindo para o lado de cá, ele vai passar multiplicando. Mesma coisa eu vou fazer do lado de cá. Ó. O 3 que está dividindo, passo para o lado de cá, ele vai passar multiplicando. Então, eu vou ter aqui 6 vezes m, esse 6 estava aqui, passo para o lado de cá multiplicando, então vou ter 6 vezes m é igual a D1 mais D2 mais D3 mais D4 mais D5 mais D6. Do lado de cá a mesma coisa, ó, 3 vezes m, o 3 está dividindo, passa para cá multiplicando, 3 vezes m é igual a D7 mais D8 mais D9. Por que eu fiz isso? Porque o problema me falou que a média aritmética de todas as distâncias percorridas pelos 9 candidatos foi de 2,4. Como que eu calculo a média total, a média aritmética total? Ele fala que a média aritmética total é 2,4 km, né? O que é a média total? A média total é a soma das 9 distâncias, ou seja, D1 mais D2 mais D3 mais D4 mais D5 mais D6, mais D7 mais D8 mais D9, ou seja, a soma das 9 distâncias, dividido por essas 9 distâncias. Então, essa soma dividido por 9 é igual a 2,4. Só que a gente não sabe que a soma D1 mais D2 mais D3 mais D4 mais D5 mais D6 é igual a 6 vezes m maior. Então, onde tiver esse verdinho, eu vou substituir por 6m. Então, aqui, ó, eu vou substituir isso tudo aqui por 6m maiúsculo. E aqui, onde tiver D7 mais D8 mais D9, eu vou substituir por 3m. Beleza? Então, eu vou ter 6m, eu substituí esse verdinho por 6m maior, maiúsculo, né? E substituí esse marrom por 3m minúsculo. Esse 9 que estava aqui dividindo, eu já passei para o lado de cá, então ele vai passar multiplicando o 2,4. Então, eu vou ter 6 vezes m maior mais 3 vezes m menor é igual a 2,4 vezes 9. Só que a gente já não calculou quanto vale o m menor? O m minúsculo é igual ao m maiúsculo dividido por 1,5. Então, onde tiver m minúsculo, eu substituo por m maiúsculo dividido por 1,5. Então, eu vou ter 6 vezes m maiúsculo mais 3 vezes o m minúsculo, ou seja, 3 vezes m maiúsculo dividido por 1,5. Isso vai ser igual a 2,4 vezes 9. 2,4 vezes 9 é igual a 21,6. Beleza? Aqui eu posso dividir 3 dividido por 1,5 dá 2, concorda? 2 vezes 1,5 é 3. Então, 3 dividido por 1,5 é 2.
Então, eu vou ter 6m mais 2m é igual a 21,6. 6m mais 2m dá 8m. 8m é 21,6. Então, a média grande, a média das 6 maiores distâncias, é igual ao 21,6 dividido por 8. Esse 8 que está multiplicando, eu passo para o lado de cá, ele vai passar dividindo. Então, 21,6 dividido por 8 dá 2,7. Assim, o meu m maiúsculo, que nada mais é que a média das 6 maiores distâncias, é igual a 2,7 quilômetros. Essa era a resposta da questão, a letra C. Beleza? Tranquila essa questão, não é? Então, basicamente, você tinha que trabalhar com o conceito de média aritmética. Só isso. Então, você aplicava a média aritmética para as 6 maiores distâncias, depois a média aritmética para as 3 menores distâncias, depois a média aritmética total, e ia substituindo um no outro. Beleza? Não tem muito mistério essa questão, não, né? Só tinha que trabalhar com os conceitos de média aritmética. De qualquer forma, se tiver dúvida em relação à questão, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários do vídeo. Para essa questão, também vou deixar aqui o link de uma outra questão envolvendo média aritmética de outro concurso, para você treinar esse tipo de raciocínio. Se estiver acessando do celular, o link dessa questão está na descrição do vídeo. Beleza? Vamos para mais uma questão. O número de soldados da primeira e da segunda companhia de certo batalhão eram iguais a x e y respectivamente, sendo que a primeira companhia tinha 200 soldados a mais que a segunda companhia. Após um concurso, x e y foram aumentados em 5% e 10% respectivamente, e a diferença entre o efetivo da primeira e da segunda companhia continuou sendo de 200 soldados. Nessas condições, é correto afirmar que, após o aumento, o número de soldados da primeira companhia passou a ser igual a quanto? Bom, informações que o problema nos deu. A primeira companhia tinha x soldados, a segunda companhia tinha y soldados. O problema falou que a primeira companhia tinha 200 soldados a mais que a segunda companhia. Então, o número de soldados da primeira companhia, x, é igual ao número de soldados da segunda companhia, y, mais 200. Assim, a primeira companhia tem 200 soldados a mais que a segunda companhia. Beleza? Deixando aqui em função de y, eu vou pegar esse 200 que está somando, passar pelo lado de cá, ele vai passar subtraindo. Então, eu vou ter x menos 200 é igual a y. Aí, agora, a gente trabalha com essa informação da porcentagem aqui. Ó. Ele fala que teve um concurso e que depois desse concurso, x e y aumentaram em 5% e em 10%, respectivamente, mas a diferença entre os novos valores continuou sendo de 200. Então, a gente tem que, depois do concurso, o número de soldados passou a ser x', né? Não era mais x da primeira companhia, era x', sendo que o x' era igual ao número de soldados anterior, x, mais o tanto que aumentou. Aumentou 5% de x, entendeu? Então, o número novo de soldados é igual ao número anterior, x, mais o tanto que aumentou, mais 5%. 5% de quê, gente? Sempre que você tem porcentagem, você aplica essa porcentagem em relação a um determinado valor. Você vai pegar essa porcentagem e multiplicar por um determinado valor. Nesse caso aqui, você vai multiplicar a porcentagem pelo número de soldados anterior. Beleza? Ok? O que é 5%? 5% é 5 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,05. Pode trabalhar com fração ou pode trabalhar com número decimal. Nesse vídeo eu estou optando por trabalhar com o número decimal. Então, eu vou ter, mas você pode trabalhar com o que você quiser, tá? Então, eu vou ter x mais 0,05 vezes x. 1x mais 0,05x é igual a 1,05 vezes x. Mesmo raciocínio para a segunda companhia, para o y. Então, o número de soldados era y, agora vai ser y', sendo que o y' é igual ao número de soldados anterior, y, mais o tanto que aumentou. Quanto que aumentou? 10%. 10% de quê, gente? 10%
do vezes o número de soldados que tinha antes, tá bom? Então, y mais 10% de y é igual a y mais 0,1 vezes y. 0,1 é a mesma coisa que 10%, né? 10% é 10 dividido por 100. 10 dividido por 100 é 0,1, beleza? Então, 1y mais 0,1y é igual a 1,1y, ok? Então, o novo número de soldados da primeira companhia era 1,05 vezes x e da segunda companhia 1,1 vezes y. O problema falou que a diferença, ou seja, a subtração entre o efetivo da primeira companhia e da segunda companhia depois do concurso continuou sendo igual a 200. Então, o novo número de soldados da primeira, x', menos o novo número de soldados da segunda companhia, y' é igual a 200. Eu sei que o x' é 1,05x e eu sei que o y' é 1,1y. Então, eu tenho 1,05x menos 1,1y é igual a 200. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir esse y por esse valor aqui, ó. Eu sei que y é igual a x menos 200, né? X menos 200 é igual a y, ou seja, y é igual a x menos 200. Onde tem y, eu vou colocar x menos 200. Então, sendo x menos 200 igual a y, podemos substituir o y. Então, vou ter 1,05 vezes x menos 1,1 vezes o que era o y. O que é o y? X menos 200. Isso vai ser igual a 200. Aqui a gente resolve o parênteses. Menos 1,1 vezes x dá menos 1,1x. Menos vezes menos dá mais 1,1 vezes 200 dá 220. Isso é igual a 200. O que eu vou fazer agora? Resolver essa subtração aqui, ó. 1,05x menos 1,1x. 1,1 menos 1,05 dá menos 0,05x. Então, resolvendo essa continha, 1,05x menos 1,1x, isso dá menos 0,05x. Eu vou pegar esse menos 0,05x e passar para o lado de cá, ele vai passar como mais 0,05x. 220 está aqui sozinho. Pego esse 200, passo para o lado de cá, se ele está positivo, ele passa negativo. Então, vou ter 220 menos 200. Isso vai ser igual a 0,05x. Ok? 220 menos 200 dá 20. Então, 20 é igual a 0,05x. Esse 0,05 que está multiplicando o x, passo para o lado de cá, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter 20 dividido por 0,05 é igual a x. 20 dividido por 0,05 dá 400. Então, o valor de x é igual a 400. O problema quer saber qual é o valor de x? Não. O que é o valor de x? X é o número de soldados da primeira companhia. Só que é o número de soldados da primeira companhia antes do concurso. O problema quer saber o número de soldados da primeira companhia depois do concurso, aqui, ó, após o aumento. Depois do concurso, o número de soldados da primeira companhia foi de 1,05x. Então, basta a gente multiplicar esse 400 por 1,05, né? Então, após o concurso, o número de soldados foi 1,05x, 1,05 vezes x. Onde tem x, eu substituo por 400, né? Então, o número de soldados vai ser 1,05 vezes 400. 1,05 vezes 400 é igual a 420. Essa era a resposta da questão. Seria a letra A. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, deixa suas dúvidas aqui embaixo nos comentários do vídeo. Beleza? Não era tão difícil essa questão, não, né? Envolvia mais os conceitos de porcentagem. Todo concurso desse tipo cai questão de porcentagem. Impressionante. Sempre cai questão de porcentagem. Então, fica atento a esse tipo de conteúdo. Por isso, vou deixar aqui o link para você treinar uma questão envolvendo porcentagem que caiu em outro concurso. Beleza? Vamos para a próxima questão. Ontem, 3 atletas realizaram seus treinamentos percorrendo distâncias diferentes sobre uma pista circular de 300 metros de diâmetro.
Sabe-se que Nivaldo percorreu 2,7 quilômetros a menos que Murilo e 1,8 quilômetros a mais que Ramiro, e que juntos eles deram um total de 37 voltas completas nessa pista. Usando a aproximação π igual a 3, é correto afirmar que a distância em quilômetros percorrida por Murilo no treinamento de ontem foi de quanto? Bom, então, a gente tem a primeira informação, a pista é circular e o diâmetro é igual a 300, né? Se o diâmetro desse círculo é 300, a gente consegue calcular o raio, né? O diâmetro não é igual a 2 vezes o raio, beleza? Então, o diâmetro da circunferência do círculo é igual a 2 vezes o raio. Então, 2 vezes o raio é igual a 300. Isso significa que o raio vai ser 300 dividido por 2. 300 dividido por 2 dá 150. Para ficar mais fácil de trabalhar, vamos transformar quilômetros em metros, né? Então, a gente tem a escala, né, de quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro, para calcular as distâncias. Para transformar quilômetro para metro, a gente vai andar com a vírgula para a direita. Quantas casas? 1, 2, 3. Então, 2,7, se eu andar com a vírgula para a direita, vai ficar 27 hectômetros, 270 decâmetros, 2.700 metros. 1,8 quilômetros é igual a 1.800 metros. Beleza? Agora vamos ver quanto de distância cada uma das pessoas percorreu. O problema fala que o Nivaldo percorreu 2,7 quilômetros a menos que o Murilo. Então, o Murilo percorreu a distância do Nivaldo mais 2,7 quilômetros, né? E o Nivaldo percorreu 1,8 quilômetros a mais que o Ramiro, né? Então, se o Murilo tiver percorrido x metros, o Nivaldo vai ter percorrido 2,7 quilômetros a menos que o Murilo, né? Então, o Nivaldo percorreu 2,7 quilômetros a menos que o Murilo. Se o Murilo tiver percorrido x quilômetros ou x metros, estou fazendo aqui em metros, o Nivaldo vai ter percorrido a distância que o Murilo percorreu menos 2,7 quilômetros, ou seja, menos 2.700 metros. Entendeu? Então, o problema fala, Nivaldo percorreu 2,7 quilômetros a menos que o Murilo. Se o Murilo percorreu x, o Nivaldo percorreu x menos 2,7 quilômetros. Substituir quilômetros por metro, isso dá 2.700 metros. O problema fala também que o Nivaldo percorreu 1,8 quilômetros a mais que o Ramiro. Então, o Nivaldo percorreu a distância que o Ramiro percorreu mais 1,8 quilômetros, ou seja, 1.800 metros. Só que a gente sabe que o Nivaldo percorreu x menos 2.700. Então, onde tem Nivaldo, eu vou substituir por x menos 2.700. x menos 2.700 é igual à distância que o Ramiro percorreu, mais 1.800. Vou passar esse 1.800 que está somando para o lado de cá, ele vai passar subtraindo. Então, vou ter x menos 2.700 menos 1.800 é igual à distância que o Ramiro percorreu. Assim, a distância que o Ramiro percorreu vai ser x menos 2.700 menos 1.800 é igual a menos 4.500. Só você somar 2.700 com 1.800, tá? E manter o sinal negativo. Então, a distância que o Ramiro percorreu foi x menos 4.500. O problema fala que eles deram um total de 37 voltas. A gente consegue calcular qual é a distância que eles percorreram em uma volta? Sim! Se a gente tem o raio dessa circunferência, né, que é essa pista de treino, e a gente tem que o π vale 3, basta a gente calcular o perímetro dessa circunferência, que a gente calcula qual é a distância que eles percorreram em uma volta. O perímetro é o comprimento da circunferência, né? Então, o perímetro da circunferência é 2πr, 2 vezes π vezes o raio. O problema mandou a gente considerar o π como sendo 3, e a gente calculou que o raio, lá, a primeira coisa que a gente fez, o raio é 150 metros, tá?
Então, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 150 dá 900. Então, quando eles deram uma volta, eles percorreram 900 metros. Só que eles deram só uma volta? Não, eles deram 37 voltas, né? Então, eu vou multiplicar 900 por 37 para saber qual foi a distância total que eles percorreram. 37 vezes 900 dá 33.300, o quê? 33.300 metros, entendeu? Então, calculei quanto é o percurso de uma volta, como eles deram 37 voltas, multipliquei por 37 para saber qual foi a distância total que eles percorreram. Aí, se eu tenho aqui a distância total que eles percorreram, basta eu somar a distância que cada um percorreu para igualar a 33.500. Né? Se eu somar a distância que o Murilo correu, mais a distância que o Nivaldo correu, mais a distância que o Ramiro correu, e somar tudo, eu vou chegar na distância total que eles percorreram. Concorda? Então, eu vou ter Murilo mais Nivaldo mais Ramiro igual a total. Murilo percorreu x. Nivaldo percorreu x menos 2.700. Mais o Ramiro percorreu x menos 4.500. Tudo isso vai ser igual à distância total, 33.300. X mais x, 2x. 2x mais 1x, 3x. Menos 2.700 menos 4.500 dá menos 7.200, né? 2.700 mais 4.500 dá 7.200. Mantém o sinal negativo. Então, 3x menos 7.200 igual a 33.300. Passo esse menos 7.200 para o lado de cá. Se ele está subtraindo, se ele está negativo, ele vai passar para o lado de cá positivo. Então, 3x é igual a 33.300 mais 7.200. 33.300 mais 7.200 dá 40.500. Então, 3x é igual a 40.500. Pego esse 3 que está multiplicando, ele vai passar para o lado de cá, dividindo. Então, vou ter x igual a 40.500 dividido por 3. 40.500 dividido por 3 é igual a 13.500 metros. O problema é que a resposta está em metros? Não, o problema é que a resposta está em quilômetros. Então, é só eu converter esse aqui, 13.500 metros, em quilômetros. Para converter em quilômetros, basta eu andar com a vírgula 1, 2, 3 casas para a esquerda. Se a vírgula está aqui, ó, vou andar 1, 2, 3 casas para a esquerda. 13.500 metros é igual a 13,5 quilômetros. O problema quer saber a distância, quer saber o valor de x? É o valor de x, né? A distância que o Murilo percorreu. O Murilo percorreu x. Então, a resposta da questão é a letra B, que fala que o Murilo percorreu 13,5 quilômetros. Beleza? Então, essa questão era um probleminha típico, né, que envolvia os conceitos do círculo, precisava saber qual era o diâmetro e o perímetro de uma circunferência, conversão de unidade de medida, né, trabalhar aqui com as distâncias, convertendo quilômetro para metro. Por quê? Porque o raio está em metro, né, então você não podia trabalhar em quilômetro, né, ou você transformava tudo para quilômetro ou transformava tudo para metro, igual eu fiz aqui. E depois umas continhas, ok? Se tiver dúvidas da questão, deixe as suas dúvidas aqui embaixo nos comentários do vídeo. Combinado? Vamos para mais uma questão. Duas novas armas de longo alcance estão sendo testadas pela Polícia Militar. Sabe-se que, nas mesmas condições de tiro, a probabilidade de uma atingir o alvo é de P de Q igual a 2/3. A probabilidade de uma das armas, da arma Q, atingir o alvo é de 2/3. E a probabilidade da outra atingir exatamente o alvo é de 3/4. Sendo Q e R eventos independentes, se as duas armas disparam, a probabilidade de que ao menos um dos dois disparos atinja o alvo é de quanto? Bom, questão de probabilidade costuma confundir um pouco as pessoas. Então, para essa questão, eu vou dar duas formas de você resolver, tá? Você pode resolver com os casos de probabilidade de essa condição acontecer, ou pode resolver levando-se em consideração a probabilidade disso aqui não acontecer. Vamos ver como é que essas duas formas
de solução, aí você escolhe a que você achar mais fácil. Primeira coisa, vamos calcular. A gente tem a probabilidade da arma aqui acertar o alvo, que é de 2/3. Qual que é a probabilidade dela não acertar o alvo? Bom, então a probabilidade de Q acertar o alvo é de 2/3. Se a gente levar todas as possibilidades que existem, se a gente considerar todas as possibilidades que existem, o total de possibilidades é igual a 100%, concorda? Então, sempre que você tem um número de possibilidades, o número total de possibilidades positivas e negativas é igual a 100%. 100% nada mais é que 100 dividido por 100. 100 dividido por 100 dá 1, não é? Então, o total de probabilidades, tanto a probabilidade de acertar com a probabilidade de não acertar, é 1. Sendo assim, se a probabilidade da arma aqui acertar o alvo era de 2/3, a probabilidade de que não acertar o alvo era a probabilidade total, 1, menos a probabilidade de acertar o alvo. Concorda? Então, se a probabilidade de acertar é 2/3, a probabilidade de não acertar é o total de chances menos as chances de acertar. 1 menos 2/3, só eu tirar o MMC aqui, entre 3 e 1. 3 dividido por 1 dá 3, 3 vezes 1 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1, 1 vezes 2 dá 2. Então, vou ter 3 menos 2 dividido por 3, 3 menos 2 dá 1/3. Beleza? Então, a chance da arma aqui acertar o alvo era de 2/3. A chance da arma aqui não acertar o alvo era de 1/3. A mesma coisa a gente vai fazer para a arma R. A chance da arma R acertar o alvo era de 3/4. A chance da arma R não acertar o alvo era 1 menos a chance dela acertar, né? O total de chance menos a chance dela acertar. 1 menos 3/4 é igual a 1/4. Então, a chance, probabilidade de acertar é de 3/4, a probabilidade de não acertar é igual a 1/4. Sabendo assim, a probabilidade de acertar e de não acertar de cada arma, a gente consegue calcular agora a probabilidade de que pelo menos um dos dois disparos atinja o alvo. Na primeira condição, a probabilidade de uma arma ou da outra acertar o alvo vai ser a seguinte. A gente pode ter as seguintes condições. A arma que acerta o alvo e a arma R não acerta, ou pode não acontecer isso. Então, se eu falo ou, eu vou somar. Quando eu falo e, eu vou multiplicar. Então, isso aqui pode acontecer, mas se isso não acontecer, pode acontecer outra condição. Então, eu vou ter essa condição ou essa outra condição. Que outra condição é essa? Que acerta e R também acerta, tá? Agora, a gente pode ter outra condição. A arma que não acerta e a R acerta o alvo. Entendeu? Então, sempre que você for calcular a probabilidade, você tem que considerar as probabilidades do evento ocorrer e do evento não ocorrer. Então, a probabilidade de pelo menos um dos tiros atingir o alvo tem que considerar quando Q acerta e R não acerta, quando Q não acerta e R acerta e quando as duas acertam. Beleza? Então, é só a gente traduzir essa expressão em números. Onde tiver E, eu vou multiplicar. Onde tiver OU, eu vou somar. Beleza? Então, eu vou ter probabilidade de Q acertar. A probabilidade de Q acertar é de 2/3. E vezes probabilidade de R não acertar. A probabilidade de R não acertar é de 1/4. Mais probabilidade de Q acertar, 2/3. E de R acertar, 3/4. Mais probabilidade de Q não acertar, 1/3. E probabilidade de R acertar, 3/4. Resolvendo essas continhas, você pode simplificar 2. Na verdade, aqui eu não simplifiquei nada, porque o denominador ia sempre ser 12, né? Então, preferi não simplificar. Só multiplicar numerador com denominador, numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vou ter 2 vezes 1 dá 2, 3 vezes 4, 12. Mais 2 vezes 3 dá 6, 3 vezes 4, 12.
1 vezes 3 dá 3, 3 vezes 4, 12. Se eu tenho todos os denominadores iguais, é só eu somar os numeradores. 2 mais 6, 8. 8 mais 3 dá 11. Então, eu vou ter a probabilidade de um ou outro disparo atingir o alvo é de 11 em um total de 12. Beleza? Outra forma de resolver... Então, essa era uma forma de resolver essa questão. Outra forma de resolver essa questão era considerando o total de probabilidades e subtraindo desse total a probabilidade de tanto Q e R não acertarem, entendeu? Então, se eu pegar o total de chances possível e subtrair desse total as chances de nenhuma das duas armas, de nenhum dos dois disparos acertar o alvo, eu vou conseguir saber qual é a chance de uma das duas acertar. Concorda? Esse raciocínio aqui era até mais tranquilo do que o anterior, né? Você ia subtrair do total a probabilidade de Q e R não acertarem o alvo. Beleza? Qual que é o total de chances? O total de chances é 1, né? 100%. Então, total de chances 1 menos a probabilidade de Q não acertar. A probabilidade de Q não acertar, 1/3. E de R não acertar. Probabilidade de R não acertar, 1/4. 1/3 vezes 1/4 dá 1 vezes 1 dá 1. 3 vezes 4, 12. Aqui eu tiro o MMC entre 12 e 1. 12 dividido por 1 dá 12. 12 vezes 1, 12. Então, 12 dividido por 12 dá 1. 1 vezes 1, 1. Então, vou ter 12 menos 1 dividido por 12. 12 menos 1, 11. 11 sobre 12. Ou seja, cheguei no mesmo resultado. Beleza? Então, a probabilidade de um dos dois disparos atingir o alvo é de 11 sobre 12. Seria a resposta da letra A. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários do vídeo. Essas questões de probabilidade, geralmente as pessoas têm dúvida, né? Por isso, eu vou deixar aqui o link de uma outra questão envolvendo probabilidade para você treinar esse tipo de raciocínio. Se estiver acessando do celular, lembra, o link está na descrição deste vídeo. Beleza? Se estiver no computador, só clicar aqui. Mas, então, sempre que você tiver uma questão de probabilidade desse tipo, você pode resolver dessas duas formas. Ou pegar o total e subtrair as probabilidades do seu evento não acontecer, ou então considerar todas as possibilidades de o evento acontecer. Certinho? Vamos para mais uma questão, a penúltima questão. Na figura seguinte, o quadrado ABCD, então esse aqui é um quadrado, representa o pátio de manobras de um quartel de um regimento de policiamento montado com área de 10.000 metros quadrados, que foi dividido em 3 regiões distintas pelos segmentos EF, esse segmento, e EC, este segmento, sendo a região colorida de verde, gramada, reservada para o treinamento dos animais. Sabendo-se que a medida do segmento AE, esse aqui, ó, segmento AE, corresponde a 2/5 da medida do segmento AD, então o segmento AE é 2/5 desse lado aqui. E usando-se raiz de 3 igual a 1,7, é correto afirmar que a área em metros quadrados dessa região verde é igual a quanto? Bom, então, primeira coisa que a gente pode fazer nesse problema é descobrir quanto vale o lado desse quadrado. Ele fala que a área desse quadrado é de 10.000 metros quadrados, certo? Então, quadrado ABCD, a área é 10.000 metros quadrados. Como que a gente calcula a área do quadrado? A área do quadrado é lado ao quadrado. Então, o lado ao quadrado é igual a 10.000. O lado vai ser raiz quadrada de 10.000. Raiz quadrada de 10.000 dá 100. Sendo assim, esse lado do quadrado todo vale 100 metros. Segunda informação que o problema nos deu, ele fala que o segmento AE, esse segmento, corresponde a 2/5 do AD, ou seja, o segmento AE é igual a 2/5 do lado do quadrado, é 2/5 de 100, beleza? Então, AE é igual a 2/5 do vezes o segmento AD, beleza? Então,
2 quintos vezes AD. O AD nada mais é que o lado do quadrado. A gente calculou o lado do quadrado a partir da área, ele é 100. Então, onde tiver AD, eu coloco 100. 2 quintos vezes 100 é igual a 40, né? 2 vezes 100 de 200, 200 dividido por 5 é igual a 40. Isso significa que este lado AE é igual a 40, e este lado aqui de E até D vai ser 60. Por que aqui vai ser 60? Como é que eu sei que aqui vai ser 60? Tudo não vale 100? Se aqui vale 40 e tudo vale 100, 100 menos 40 dá 60, ok? Isso aqui é o outro lado do quadrado, aqui também é 100. Bom, o problema é saber qual é a área desse verdinho aqui. Para calcular a área desse verdinho, como não é uma forma geométrica convencional, é preferível a gente calcular a área desse triângulo retângulo e desse triângulo retângulo e subtrair a área total do quadrado por esses dois brancos para achar a verde. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular essa área branca aqui, ó, essa área S1. A gente tem um triângulo retângulo, a gente tem a base dele e a altura dele, então a gente consegue calcular a área, concorda? Então, a área desse triângulo retângulo é igual a base 100 vezes a altura dele, 60, dividido por 2, né? A área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. 100 vezes 60 dividido por 2 dá 3.000 metros quadrados. Então, a área S1 é igual a 3.000 metros quadrados. Agora, a gente tem que calcular a área deste triângulo menor aqui, né? O problema é que a gente só tem um lado deste triângulo, né, um dos catetos desse triângulo e esse ângulo de 60 graus. Para a gente calcular a área desse triângulo, seria bom se a gente tivesse o valor deste lado aqui, né, que eu chamei de x. Como é que a gente pode calcular esse valor de x, gente? A gente pode, se a gente tem um ângulo, né, e os catetos, a gente pode calcular esse valor de x usando essa tabelinha do seno e do cosseno, né, e da tangente. O que relaciona o cateto oposto ao ângulo e o cateto adjacente? É a tangente. Então, a tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Sabendo que a tangente de 60 é igual a raiz de 3, a gente consegue calcular o valor de x, né? A tangente de um ângulo não é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. A gente tem aqui um triângulo retângulo. Quais são os catetos? O cateto é o x e o cateto é o 40. Esse ângulo de 60 está aqui. Qual que é o cateto que está oposto ao ângulo de 60? O cateto que está do lado oposto ao ângulo de 60 é o x. Qual que é o cateto que está adjacente ao ângulo de 60? É o 40. Beleza? Então, você tinha que saber essa tabelinha, saber que tangente de 60 é raiz de 3. Raiz de 3 vai ser o cateto oposto, x, dividido pelo cateto adjacente, 40. O problema mandou considerar raiz de 3 como sendo 1,7. Então, onde tem raiz de 3, coloco 1,7. 1,7 igual a x sobre 40. O x vai ser 40 vezes 1,7. 40 vezes 1,7 dá 68. Então, eu sei qual que é o valor de x agora. Se eu sei o valor de x, eu consigo calcular essa área S2. Eu tenho a base, que é 68, tenho a altura, que é 40. Então, para calcular a área, base 68 vezes a altura, dividido por 2. Beleza? 68 vezes 40 dividido por 2 dá 1.360. Assim, se eu sei que a área total desse quadrado, né, ABCD, é 10.000, o problema me falou lá no início, e eu sei essas áreas brancas, basta eu subtrair de 10.000 o valor de S1 e de S2, que eu acho o valor da área verde. Entendeu? Então, a área verde é igual à área total menos S1 menos S2. A área total é 10.000, a área S1 é 3.000, a área S2, 1.360. Menos 3.000 menos 10.000 menos 3.000 menos 1.360 dá 5.640 metros quadrados. Então, a área verde é 5.640 metros quadrados. Resposta da letra D. Certinho?
Dúvidas? Relativamente tranquila essa questão. Na verdade, você precisava saber essa tabela. Tem gente que dá uma dica para construir. Se você não consegue decorar essa tabela, você consegue construir essa tabela a partir de uma dica, né? Então, lá na prova, você escreve lá seno, cosseno, 30, 45, 60. Aí você vai fazer no numerador 1, 2, 3 e embaixo 3, 2, 1. Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Coloca a raiz quadrada em todos os numeradores, raiz, 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 raiz. Raiz de 1 é 1, por isso que a raiz não aparece aqui, né? Então, raiz, 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 e divide tudo por 2. E aí você chega na tabela, entendeu? 1, 2, 3, 3, 2, 1, raiz, 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 tudo dividido por 2. Construiu a tabela do seno e do cosseno. A tangente é o seno dividido pelo cosseno, beleza? Então, é só fazer esse dividido por esse que você chega na tangente, certinho? É uma dica que as pessoas dão geralmente para construir essa tabela. Se tiver outra dica e quiser colocar nos comentários do vídeo, fique à vontade, beleza? Dúvidas em relação a essa questão? Se tiver dúvidas, deixa nos comentários também, tá bom? Vamos para a última questão desta prova do CFO de São Paulo, prova de 2015. Essa questão envolvia a função do segundo grau. Na figura, os pontos A e B estão sobre o gráfico da função quadrática f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 8, e o ponto C situa-se no vértice da parábola. Esse aqui, ó, é o ponto mínimo. Sabendo-se que o ponto A situa-se no eixo das ordenadas e que o segmento AB é paralelo ao eixo das abscissas, esse segmento é paralelo a x, é correto afirmar que a medida de BC é igual a quanto? Bom, então a gente tem uma função do segundo grau. Você precisava saber as propriedades da função do segundo grau, né? Então, quando você tem uma função do segundo grau, que é igual a vezes x ao quadrado, mais b vezes x mais c, qual que é o ponto em que a parábola cruza o eixo y? O ponto em que a parábola cruza o eixo y corresponde ao valor de c, tá? Então, o valor de c na equação, na função do segundo grau, é o ponto em que a parábola cruza o eixo y. Nesse problema em especial, a gente tinha que conhecer as propriedades do vértice, né? Então, o valor do y do vértice é igual a menos delta dividido por 4a, e o valor do x do vértice é igual a menos b sobre 2 vezes a. Então, se a gente tem aqui o c no vértice, esse valor de x aqui associado ao vértice é menos b dividido por 2a, e esse valor de y associado ao vértice é menos delta sobre 4a. Ok? Sabendo isso, a gente tem a nossa função do segundo grau, né? Então, nessa função, x ao quadrado menos 6x mais 8, qual que é o valor de c? c vale 8. Se c vale 8, esse ponto aqui, ó, em que a parábola está cruzando o eixo y, é igual a 8. Beleza? Dá para a gente calcular o y do vértice e o x do vértice? Dá. O y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, menos o delta é b ao quadrado, o b é menos 6 ao quadrado, b2, menos 4 vezes o a é 1, vezes o c é 8. Então, menos 6 ao quadrado dá 36, 6 vezes 6, 36, menos vezes menos dá mais. Menos 4 vezes 8, 32. 4 vezes 1, 4 vezes a é 4 vezes 1. 4 vezes 1, 4. Então, eu vou ter menos 36 menos 32 dá 4. Então, vou ter menos 4 dividido por 4 dá menos 1. Então, esse valor aqui, ó, é menos 1. X do vértice, menos b sobre 2a. Menos o b é menos 6. Então, menos 6 dividido por 2 vezes 1. Menos com menos dá mais. 6 dividido por 2 dá 3. Então, esse valor do x aqui, ó, é 3. Certinho? Aí, se você observar bem, esse ponto do vértice aqui, se a gente traçar uma linha até o segmento AB, a gente vai perceber que ele divide esse segmento
ao meio. Como é que eu sei? Ele está no vértice, né? Ele está dividindo a parábola do lado esquerdo e do lado direito. Se esse segmento AB é paralelo à abscissa, o vértice vai dividir esse segmento ao meio. Quanto vale de A até aqui? Ó? Vale exatamente esse valor aqui, ó, do x do vértice, que é igual, a gente calculou, a 3. Então, daqui até aqui não é 3, é esse ponto do x do vértice, então daqui até aqui vale 3. Concorda? Entendeu? O x do vértice, a gente calculou 3. Isso significa que do ponto 0 até aqui vale 3. Da mesma forma, aqui em cima, daqui do eixo y até esse segmento de reta, vale 3 também. Se ele está dividindo ao meio, se aqui vale 3, aqui também vale 3. Entendeu? A gente consegue calcular qual é o valor desse segmento preto aqui? Sim, eu sei que do A até aqui do eixo x vale quanto? Vale 8. Do eixo x até o vértice é menos 1. Não é? Então, 8 unidades mais uma unidade são quantas unidades? São 9 unidades. Não confunda esse valor de menos 1 aqui, tá? Ele é menos 1 no eixo y, mas se você andar daqui até aqui, você andou 8. Daqui do 0 até aqui, ó, no menos 1, você andou quantas unidades? Andou uma unidade. Então, o segmento daqui, do A até o x do vértice, é igual a 8 mais 1. 8 mais 1 dá 9, ok? Sendo assim, a gente chega neste triângulo retângulo, ó, daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui. O cateto, um cateto é 3, o outro cateto é 9, e a gente quer saber o valor de BC, que é a hipotenusa. Então, a gente vai ter o quadrado da hipotenusa, BC ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, 3 ao quadrado mais 9 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, 9 ao quadrado dá 81. 9 mais 81 dá 90. Então, o BC vai ser raiz, né? BC ao quadrado é igual a 90. Então, BC vai ser raiz quadrada de 90. 90 nada mais é que 9 vezes 10. 9 vezes 10 dá 90, certo? Raiz quadrada de 9 é 3. Então, eu posso passar o 3 para fora. O BC vai ser 3 e sobra o raiz de 10. 3 vezes raiz de 10. Então, esse segmento BC é 3 raiz de 10. Resposta da questão, a letra D. Beleza? Dúvidas? Entendeu? Se tiver dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários do vídeo que eu tento te ajudar. Certinho? É isso, gente. Essa era a última questão. Espero que vocês tenham entendido. Como eu disse ao longo do vídeo, se tiver dúvidas, deixa as dúvidas nos comentários. Clique nos links que eu deixei para vocês treinarem outras questões. Só treinando você vai conseguir fixar o conteúdo. Beleza? No mais, se tiver curtido o vídeo, deixa aquele joinha. Por favor, compartilhe o vídeo para ajudar o canal a crescer, né? Então, coloca nas suas redes sociais, manda pelo WhatsApp para alguém que você sabe que está se preparando para o concurso. E se quiser se inscrever no canal, só clicar nessa carinha que está aparecendo aqui do lado, que toda vez que eu publicar um novo vídeo, você vai receber uma notificação dizendo, né, avisando que eu publiquei um novo vídeo. Combinado? Espero que tenha gostado. É isso. Até a próxima.